Olá pessoal, e como muitos de vocês pediram, o quadro Países Alternativos está de volta, para comemorar os 200 mil inscritos. Muito obrigado! Para quem não sabe como esse quadro funciona, é bastante simples. Os inscritos do canal teriam que criar países alternativos ou fictícios e me mandar esses países, daí eu selecionaria alguns e mostraria eles aqui para vocês. Simples. Os países poderiam ter histórias bem realistas e convincentes, ou histórias que não fazem o menor sentido ou são apenas engraçadas, para termos uma variedade. Esse vídeo é apenas para descontrair, então vamos começar. Guiana Italiana. Com a derrota da França, em 1940, a Itália invadiu a Guiana Francesa e expulsou os franceses da colônia. A Itália mudou o nome do território para Guiana Italiana, assim como o nome de todas as cidades, para nomes italianos. No final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Itália decidiu devolver a colônia para a França. Porém, ela recusou. Atualmente, este é o quinto país mais rico da América do Sul, com um PIB de 622 bilhões, e a sua capital é Pompeia. República Socialista Mundial. Logo após a Revolução Russa, os bolcheviques tentaram espalhar o comunismo para outros países da Europa. Então, na Guerra Polaco-Soviética, os poloneses perderam e foram anexados pela União Soviética. E assim, os soviéticos conseguiram espalhar o comunismo em todos os países da Europa Oriental, além da Grécia, Turquia e Alemanha, que estava muito fraca devido à Primeira Guerra Mundial. Em 1925, a China também vira comunista. Em 29, durante a Grande Depressão, os soviéticos e seus aliados resolveram atacar a França, Dinamarca e Finlândia, começando a Segunda Guerra Mundial, no qual eles dominaram toda a Europa continental, ficando apenas o Reino Unido. Os Estados Unidos resolveram ficar de fora por causa da crise de 29. Após algum tempo, eles conseguiram invadir o Reino Unido também. Com isso, todas as colônias europeias agora estavam sob o comando dos países comunistas. Assim, facilmente eles dominaram a África, Ásia e Oceania. Em 38, os soviéticos iniciaram um ataque à América do Sul. Com medo, os Estados Unidos declararam guerra à União Soviética e a todos os seus países fantoches. Rapidamente, os soviéticos conquistaram a América do Sul. Alguns países nem ao menos mostraram resistência. Ao mesmo tempo, os soviéticos começaram a invadir o Alasca e a costa leste americana. Os americanos estavam sendo atacados em 3 frontes. Em 45, os soviéticos conquistam o último pedaço de resistência americana. E logo em 46, a República Socialista Mundial foi criada, com sua capital em Moscou. País Basco. A Península Ibérica vivia um grande conflito entre Espanha e Portugal. Com isso, houve brechas para novos países, até que o governador da região, Juan Pablo Rodrigues, consegue a independência da Espanha. O país, com a ajuda da França e Portugal, consegue se estruturar no cenário mundial. O cultivo de vinhos e café são suas principais fontes econômicas. Brasil do Norte. A região norte era esquecida pelo governo brasileiro, então ela decidiu se separar do resto do Brasil e criar seu próprio país. O país tem 7 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Sua capital e cidade mais populosa é Manaus. Sua segunda cidade principal é Belém. Sua população é de 17 milhões de pessoas. Reino Norte Italiano. Com a adoção do fascismo em 1922, começa na Itália um processo que ficou conhecido como Esclusione Nordica. Com isso, as pessoas da região norte da Itália começaram a ter impostos mais altos em relação às pessoas do resto do país. Então, em 1925, em Veneto, começa uma série de movimentos separatistas que culminam em uma guerra civil no norte. Com o apoio do restante do norte, os rebeldes vencem a guerra com o apoio das tropas da França e da Áustria. Os rebeldes escolhem então Vítor Manuel II como seu regente, assim tornando o novo país um reino. Atualmente o país está nas mãos do príncipe regente Francisco III e é uma poderosa economia no cenário internacional. Brasil integralista. Em 1937, uma revolução integralista armada liderada por Plínio Salgado toma o poder do Brasil. Plínio começa um projeto para a economia crescer, investindo em autoestradas e embarcações marítimas. Em 1940, o Brasil começa sua expansão territorial, conquistando o Uruguai, Venezuela, Colômbia, Suriname, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai e algumas partes da América Central. E depois eles acabam declarando guerra aos Estados Unidos, conseguindo sucesso nos primeiros meses, mas depois começaram a perder uma batalha atrás da outra. Plínio Salgado foi capturado em dezembro de 1944 e foi executado em São Paulo, acabando assim o período integralista do Brasil.
Império do Saara. O país surgiu com a unificação da Líbia com o Egito, formando a República do Saara. O Saara invade o norte do Sudão para expandir seus territórios. O Sudão fica sem entender nada, mas declara guerra ao Saara. A Argélia, sendo muito amiga do Sudão, entra na guerra para tentar derrubar o país. Marrocos decide ajudar o Saara e entra na guerra do lado dele, por questões econômicas. O Reino Unido, vendo aquela situação, viu que poderia ganhar muita influência naquela região, então resolve entrar na guerra do lado do Saara para ajudar o recém-criado país. O Brasil, sendo amigo de Marrocos, decide ajudar eles também, mandando tropas e suprimentos. A Tunísia decide ficar neutra por causa de uma guerra civil que aconteceu no país. Vários países localizados no Saara africano decidem entrar na guerra contra o Saara. O Reino Unido, sendo uma grande potência, bombardeia esses países inimigos. No fim, o Saara consegue dominar toda a região do Saara, criando o seu império, tendo como seus dois maiores amigos Reino Unido e Brasil. República da Mesopotâmia. Em 2017, em plena guerra civil síria, o Kuwait decide expandir seu território para a divisa com o Irã e Turquia, antes partes da Síria e do Iraque. Com isso começa a guerra pelo Nordeste, que durou até 2019. Após o fim da guerra, Síria e Iraque perderam grandes partes de seus territórios, e a República da Mesopotâmia nasceu. O país tinha o apoio dos Estados Unidos e seus aliados. Império de Salto. Após uma grande crise econômica, os países da América colapsam e tornam-se regiões anarcocapitalistas. Em 2030, no interior de São Paulo, uma cidade chamada Salto acaba virando a República Saltanense, governada por Delfínio Pereira. Mas depois de perder as eleições seguintes para um representante dos grandes empresários da cidade, Delfínio monta e lidera o Exército Azul e dá um golpe de estado, instaurando o Império de Salto, tendo como seu imperador Dom Delfino I. Salto acabou virando o maior polo comercial da região e anexa o território de Elias Fausto e faz da República de Itu um vassalo. A Grande República da China. A Grande República da China ocupa alguns países, entre eles Nepal, Mongólia e Taiwan, Butão e outros. Seu governo e ocupação de outros territórios ocorreu em 2019, depois que a Coreia do Norte jogou uma bomba nuclear na capital dos Estados Unidos. Outra grande guerra mundial ocorreu e a China ficou do lado da Coreia do Norte, porém a Índia, Rússia e Brasil ficaram do lado dos Estados Unidos e atacaram a Coreia do Norte e algumas outras regiões da China. Se passaram apenas alguns anos e a Coreia do Norte foi destruída por completo, porém ainda continuou independente. Mas a China continuou lutando. Seu povo não aguentava mais estar na guerra, pois muitas pessoas estavam morrendo e perdendo suas casas. O povo fez um golpe de estado no governo chinês, fazendo ele voltar a ser um estado antigo. Sua bandeira é azul e vermelha. O azul em cima representa a saída do comunismo do país. O sol representa a liberdade de expressão de uma nova vida que irá iluminar os nossos caminhos, ou o caminho dos chineses. Hoje seu governo é uma república democrática e aliada dos Estados Unidos. Esse país foi criado por Musb Animation, que ele tem um canal que faz países alternativos também. Eu vi alguns vídeos dele e ficou bem legal, então se você gosta desses países alternativos, dá uma olhada no canal dele, porque vocês sabem, eu não faço muito essa série, mas tem pessoas que gostam muito. Então vão lá e vejam alguns países alternativos no canal dele, vai estar na descrição do vídeo, ok? E para finalizarmos, temos um bônus aqui. União das Repúblicas Capitalistas Soviéticas. Este foi um país de proporções minúsculas que existiu onde hoje é o Acre, fundado em 31 de fevereiro de 1942 pela reunião dos países que formavam o antigo Império Surro e foi fundado oficialmente por Vladimir Lenin. Então, depois da morte de Lenin, subiu ao poder em eleições democráticas Joseph Stalin, que pregava antipersonalismo, ia contra assassinatos e era contra ditaduras também. Stalin ajudou na derrota sobre a Alemanha Czarista, durante a Segunda Guerra Regional. A URSS sempre teve bons pactos comerciais com os Estados Unidos e sempre teve eleições democráticas também e presidentes bondosos ao povo. A 74KA foi a principal arma antirrevolucionária existente no mundo. Ela é fraca, cara, estraga e esquenta com facilidade, porém é dotada de uma precisão incrível. Ela é a principal rival da 61M, que foi feita nos Estados Unidos, e é forte, barata e nunca esquenta, apesar de ser imprecisa. A 74KA quase não saiu de seu país e é dificilmente encontrada à venda ou em posse de traficantes. Esta república capitalista foi responsável pelo menor teste atômico já realizado no mundo,
A ogiva tinha meio quilo de urânio altamente empobrecido e foi testado em Nova Nembla. O teste gerou uma força de incríveis 0,0003 granotons de potência. Relatos de testemunha diziam: "Eu acho que eu ouvi um barulho e quando olhei na casa do vizinho achei que tinha caído um livro ou alguma revista. Mas após olhar bem nós podemos perceber que nada havia acontecido. Havia uma maquininha preta no terreno. Parecia algo como uma bombinha ou um queimado de cigarro, só que menor." Nesta época, a Guerra Quente estava no seu pico. Os Estados Unidos entenderam que esse teste havia sido uma tentativa de amedrontar todos os cidadãos do mundo. A União das Repúblicas Capitalistas Soviéticas dissolveu-se oficialmente em 26 de dezembro de 2042. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar aí embaixo e dizer o que você achou do vídeo. Então é isso pessoal, tchau, até o próximo vídeo.